Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a todos que acompanham nossos vídeos no Jonas Varela 1 na internet, no YouTube, os vídeos mais antigos, e Varela Jonas 71@gmail.com nos vídeos mais recentes. Hoje nós continuaremos a leitura do livro de Esdras, o 15º livro do Antigo Testamento, é o livro número 15, e o 10º livro histórico. Então, na sua primeira parte, volta do exílio e reconstrução do templo. Hoje nós continuaremos a sua leitura no capítulo 4, em todos os seus 24 versículos. Então vamos para a leitura de hoje. Capítulo 4, não é? Primeiro tópico: conflito de interesses. Os adversários de Judá e Benjamim ouviram falar que o pessoal vindo do exílio estava construindo o templo de Javé, o Deus de Israel. Então foram procurar Zorobabel, Josué e os chefes de família, e lhes disseram: queremos colaborar com vocês na construção, porque nós buscamos o mesmo Deus que vocês e lhe oferecemos sacrifícios desde que Assaradom, rei da Assíria, nos instalou aqui. Zorobabel, Josué e os chefes de família de Israel responderam: não construiremos juntos o templo do nosso Deus, nós construiremos sozinhos um templo para Javé, o Deus de Israel, pois foi isso que Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então a população local começou a desmoralizar os judeus e a intimidá-los para que interrompessem a construção. Subornaram conselheiros para que fizessem fracassar os projetos dos judeus, isso durante todo o tempo de Ciro, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Logo no começo do reinado de Xerxes, a população local escreveu uma carta acusando os habitantes de Judá e Jerusalém. No tempo de Artaxerxes, Mitrídates, Tabel e outros companheiros seus escreveram para Artaxerxes, rei da Pérsia, cartas contra Jerusalém. O texto do documento foi redigido em escrita e língua aramaicas. Depois, Reum, governador da Samaria, e o secretário Sansai escreveram ao rei Artaxerxes contra Jerusalém uma carta nos seguintes termos: o governador Reum, o secretário Sansai, colegas juízes, legados e funcionários persas, povo de Uruque, Babilônia, Susa, ou seja, Elã, e outros povos que o grande Assurbanipal deportou das suas terras e instalou nas cidades da Samaria e em outros lugares do lado ocidental do rio Eufrates, e assim por diante. O texto da carta que mandaram é o seguinte: ao rei Artaxerxes, saudações da parte de seus súditos que moram no lado ocidental do rio Eufrates. Comunicamos ao rei que os judeus vindos de junto de Vossa Majestade, que voltaram para Jerusalém, estão reconstruindo a cidade rebelde e perversa, estão consertando as suas muralhas
estão consertando suas muralhas e já refizeram os alicerces. Que o rei tome conhecimento, se reconstruírem a cidade e consertarem as suas muralhas, eles nunca mais pagarão impostos, tributos e pedágio, e o rei ficaria prejudicado. Dado que nós vivemos às custas da coroa, não podemos tolerar essa ofensa ao rei. Por isso lhe comunicamos que o que está acontecendo. Investiguem os anais de seus predecessores e o rei poderá ver que esta cidade é rebelde e causa prejuízo aos reis e províncias e que dentro dela se pratica a subversão desde os tempos mais antigos. Por isso é que esta cidade foi destruída. Queremos que o rei saiba de uma coisa: se essa cidade for reconstruída e suas muralhas forem reformadas, ele perderá logo os territórios do lado de cá do rio Eufrates. O rei mandou a seguinte resposta: saudações ao governador Reum, ao secretário Sansai e aos outros seus colegas que moram na Samaria e em todos os lugares do lado ocidental do rio Eufrates. Foi lida para mim uma tradução da carta que vocês me escreveram. Mandei investigar o caso e, de fato, descobriram que essa cidade, desde os tempos mais antigos, se rebelava contra os reis e aí se praticava a revolta e a subversão. Em Jerusalém, houve reis poderosos que dominaram toda a região do lado ocidental do rio Eufrates, cobrando impostos, tributos e pedágio. Ordenem, portanto, que esses homens sejam proibidos de reconstruir a cidade até nova ordem. Fiquem, pois, atentos para não descuidarem de fazer isso, a fim de que o mal não cresça, nem venha a causar problemas para os reis. Logo que a carta do rei Artaxerxes foi lida diante do governador Reum, do secretário Sansai e dos outros seus colegas, eles correram para Jerusalém à procura dos judeus e, com a força das armas, fizeram que eles interrompessem os trabalhos. Foi assim que os trabalhos da construção do templo de Deus em Jerusalém foram interrompidos e a construção ficou parada até o 2º ano do governo de Dario, rei da Pérsia. A reconstrução do templo por judeus repatriados conflita com os interesses da população local, formada de judeus pobres que continuaram na Palestina durante a época do exílio, conforme 2 Reis 25:12, e de samaritanos. Estes últimos eram resultado de uma mistura de israelitas com gente provinda de outros países, conforme 2 Reis 17, 24-41. Por ocasião do exílio, os judeus pobres e os samaritanos ocuparam as propriedades de judeus exilados que, ao voltar, constituem ameaça para essa população local. Esta, num primeiro tempo, se propõe conciliatoriamente a colaborar na reconstrução do templo, o que, de certa forma, lhes asseguraria a situação. Os repatriados recusam, valendo-se da vantagem que o rei persa lhes concedia. O texto é complexo. Entre o versículo 4 e o versículo 24, foram inseridas 2 cartas que se adaptam bem ao contexto. Mas, na realidade,
elas se referem a acontecimentos posteriores, reconstrução da muralha em 445 a.C. Os dois grupos conflitantes recorrem ao poder imperial para assegurar cada um os seus direitos. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, nós concluímos a leitura do capítulo 4 do livro de Esdras no nosso vídeo de hoje. Receba um cordial abraço, seu amigo sempre João Azarela. Agradecemos sua audiência, sua atenção, seu carinho. Até o nosso próximo vídeo, com a continuação da leitura do livro de Esdras, no seu capítulo 5. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, meus irmãos, minhas irmãs.